Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos mais uma vez aos nossos episódios aqui dos Filhos de Lefort. Aqui no nosso espaço a gente conversa com vocês sobre coisas do dia a dia da especialidade de bucomaxilo. Eu conto um pouco das minhas experiências desses 25 anos de especialidade com vocês. E aqui também, em breve, eu vou trazer alguns convidados para a gente discutir vários assuntos. Nós vamos conversar sobre mercado de trabalho, técnicas cirúrgicas, vamos conversar sobre tipos de osteotomia, complicações em cirurgia, enfim, tem uma grande quantidade de informações para a gente discutir aqui. Mas os primeiros vídeos, por enquanto, eu estou gravando uma série de vídeos meus, de conteúdos que eu acho que são coisas que eu me sinto na obrigação de, como mais velho, contar para você aí que está sentado no conforto da sua casa e quer seguir a bucomaxilo. Bem, pessoal, hoje eu separei um tema para a gente conversar aqui muito especial, que é a pergunta que eu respondo várias vezes por aí. Por que eu escolhi ser médico e dentista? O que aconteceu na minha vida? Por onde eu andei? Que conselhos eu ouvi? Que histórias que me contaram que me fizeram, depois de ter feito uma formação em odontologia, uma formação em bucomaxilo e um mestrado na Universidade de São Paulo, voltar aos bancos escolares, fazer uma faculdade de medicina e refazer toda a minha formação cirúrgica. O que aconteceu? Então, para que você possa conhecer um pouco mais dessa minha história, eu preparei esse vídeo aqui para a gente entender e que isso possa servir de, vamos dizer assim, uma inspiração para você, para que você também possa tomar as suas decisões e raciocinar da mesma maneira como eu raciocinei, né? E que isso possa te ajudar a tomar decisões se você é um cirurgião dentista e pensa em fazer medicina. Aqui está boas explicações para você. Muito bem. Bem, o ano era 1995 e eu me encontrava no terceiro ano da faculdade de odontologia, completamente desanimado, fazendo aula de dentística, fazendo aula de escultura, fazendo aula de prótese dentária, prótese fixa, e eu já desde a graduação nunca escondi isso de ninguém, né? Não gostava dessa odontologia do dia a dia, dessa odontologia muito técnica, dessa odontologia mecanicista, né, que existe por trás dessas especialidades. Nada contra quem gosta, acho que isso é muito importante e há muito espaço para esse tipo de profissão, para esse tipo de especialidade dentro da odontologia. Mas eu gostava mais da área cirúrgica, gostava da área das cadeiras básicas, gostava da farmaco, da estômato, da cirurgia, e por isso sempre me interessei mais pela especialidade de cirurgia. Até que quando chegou no ano de 1997, no meu último ano da faculdade de odontologia, eu tive a oportunidade de fazer um estágio de um ano dentro do pronto-socorro do Hospital Municipal do Tatuapé. Um grande hospital de trauma na região da Zona Leste de São Paulo, um hospital público. E lá, a partir do momento que eu pisei lá como estagiário, depois me transformei de lá um residente, né? Fui aprovado num programa de residência, dentre 97 candidatos, eu fiquei em primeiro lugar, fiquei em primeiro colocado, né? Fui aprovado nesse programa. Fiz o programa de residência em cirurgia bucomaxilofacial por 2 anos na época, não tinha R3, né? E uma vez que eu terminei essa especialidade, eu decidi que eu ia exercer exclusivamente a especialidade da bucomaxilo. Claro, eu precisava, além de trabalhar, além de me desenvolver nessa especialidade, eu precisava também ganhar dinheiro, né, para me sustentar. Enfim, foi essa a ideia e eu fiz essa especialidade e eu me encontrava no ano de 2000 até 2003, mais ou menos, trabalhando diariamente em hospitais.
né? Eu tinha colocado na minha cabeça que eu praticamente não exerceria a especialidade, nada além da especialidade. Eu tinha algumas cirurgias de consultório para fazer, né? Mas de maneira geral eu trabalhava só em hospital. E no ano de 2005 eu me dei conta que eu vivia como um médico. Nessa época, já com 5, 7 anos de formado, os meus colegas de odontologia já tinham um consultório formado, já tinham uma clientela de clientes odontológicos já pronta, né? Muitos já não trabalhavam mais de sexta-feira depois da hora do almoço, iam para a praia e só voltavam da praia segunda-feira depois do almoço de novo, né? E eu continuava ali ralando e dando os meus plantões e trabalhando de hospital em hospital. E eu via que a bucomaxilo era uma especialidade muito limitada. Eu não tinha muitos hospitais para poder escolher onde eu queria trabalhar, né? E a odontologia, que era a grande profissão para a qual eu fui formado, eu simplesmente não participava de maneira efetiva da especialidade da odontologia como um todo. Então eu tinha as desvantagens da odontologia dentro de um hospital, porque eu não era médico, eu não tinha assim uma grande quantidade de hospitais para trabalhar. Por outro lado, eu também não exercia as vantagens da odontologia, que era ter um consultório cheio, né? Tinha as desvantagens da medicina, porque vivia trancafiado dentro de um hospital e tinha que dar plantão todos os fins de semana. Aliás, é algo que eu faço até hoje, né? E não tinha as virtudes de ser médico, dentre elas poder escolher o hospital que eu quisesse trabalhar. Assim sendo, eu estava, vamos dizer assim, num elo perdido entre a medicina e a odontologia. Nesse momento, eu me encontrava com poucos recursos financeiros, trabalhando demais, e com pouca perspectiva futura de melhora na minha qualidade de vida e do meu trabalho. A partir desse momento, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu recuaria e resolveria ser um cirurgião dentista, como todos os cirurgiões dentistas são, né? Ou eram naquele tempo, com prática de consultório, fazendo as suas restaurações, seu tratamento endodôntico, as suas ortodontias, enfim, e com uma especialidade adicional de bucomaxilo, ou então eu abandonaria isso de vez e partiria para o lado da medicina, né? E foi o que fiz. Eu optei pela segunda opção, eu parti para o lado da medicina, me graduei em medicina e fiz a especialidade de otorrinolaringologia, depois com área de atuação em cirurgia de sono e cirurgia crâniofacial, né? Assim sendo, o que aconteceu comigo? Hoje eu me considero um médico otorrino, né? Eu sou um médico, eu sou otorrino e eu exerço também a especialidade de bucomaxilo como uma especialidade complementar. Ou seja, em vez de exercer a odontologia e a bucomaxilo como uma especialidade complementar, hoje eu exerço a otorrinolaringologia e a bucomaxilo como uma especialidade complementar, né? Então é muito importante você entender que ao decidir que você deseja se tornar médico, ou que você já é um cirurgião bucomaxilo e você deseja se tornar médico, é importante que você decida se tornar médico até o fim. Ou seja, o que eu quero dizer e o que eu quero concluir dessa história toda? A bucomaxilo é uma especialidade muito bonita, com muitos casos, com muitas coisas interessantes, né? Mas a bucomaxilo, por si só, é uma especialidade da qual é muito difícil você viver exclusivamente dela. Muito poucos cirurgiões conseguem viver exclusivamente da bucomaxilo. Então, assim, eu recomendo você
que você se posicione e você amadureça a seguinte ideia, e aqui vai o meu recado para você. Escolha uma profissão, escolha a odontologia ou escolha a medicina e se torne um especialista em uma das especialidades a fim da bucomaxilo, mas uma especialidade básica dentro dessa profissão. E exerça a bucomaxilo como uma especialidade complementar. Se você não fizer dessa forma, se você não optar por esse caminho, você estará fadado a viver de plantão em plantão, de PS em PS, de porta em porta, pedindo emprego em hospital público, até que um dia você não suporte mais essa condição. Era a condição que eu estava naquela época, quando eu decidi tomar essa decisão, mas eu ainda dou plantão, não porque preciso, mas porque tenho outros interesses em manter o meu plantão, né? Mas a verdade é que hoje eu não preciso mais viver de plantão. Eu dou plantão, mas hoje eu não preciso mais viver de plantão. Assim sendo, fica aqui a minha dica para você. Escolha você a profissão que você quiser. Uma vez escolhida a sua profissão, se torne um especialista em coisas simples, em coisas corriqueiras e comuns do dia a dia. E exerça aquilo que é básico de uma maneira muito importante, muito dedicada e muito bem feita. Saber fazer o arroz e feijão, o básico, muito bem feito, pode ter certeza, você já vai estar fazendo muito. E complemente a sua formação com a bucomaxilo, por exemplo. Quer um exemplo? Vamos dar um exemplo para você. Faça odontologia, torne-se um especialista em implante, torne-se um especialista em ortodontia e exerça a bucomaxilo como uma segunda especialidade. Então, por exemplo, você tem uma especialidade de buco, você tem uma especialidade de implante. Então você vive no seu consultório fazendo um monte de implantes, um monte de próteses sobre implantes, e nesses meios casos vai aparecer lá uma cirurgia um pouco maior para você fazer num ambiente hospitalar, uma reconstrução óssea, uma lesão, um enxerto, enfim, qualquer outra dessas cirurgias. Isso coloca você numa especialidade comum do dia a dia, coloca você como um especialista em coisas comuns e te dá de brinde a bucomaxilo como uma complementação. Assim como eu também exerço, mas pelo lado da medicina. Espero que você tenha entendido o meu recado, espero que você reflita sobre as minhas palavras. E se você é dentista, se você está fazendo bucomaxilo e você almeja trilhar esse caminho, não se esqueça das minhas mais nobres e sinceras palavras para você, querido colega, e reflita sobre isso. E já sabe, se você tem dúvidas, se você quer fazer algum comentário sobre isso, se você quer contribuir com essa discussão, por favor, coloca aqui embaixo nos comentários e nós vamos criar lá na página do Galileu, no galileu.org, eu vou criar lá um fórum de discussão sobre fazer medicina para quem é bucomaxilo, sim ou não e por quê, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, um grande abraço para todo mundo, tchau, tchau.